E aí, povo, tudo certo? Então hoje a gente vai dar início ao novo conteúdo, né? Que é sobre função exponencial e, mais pra frente, função logarítmica. Mas antes de começar realmente a função, a gente vai ver um resumo, né? Uma revisão sobre potências. Então esse assunto de potências precisa estar bem claro na cabeça de vocês antes da gente introduzir as potências numa função, beleza? Então aqui vocês vão ver que vocês com certeza já viram isso no ensino fundamental, já viram várias vezes, mas não custa nada dar uma revisão, né? Então vamos lá. Então o que é uma potência, né? Uma potência é basicamente uma multiplicação de fatores iguais. Então aqui embaixo tem um exemplo, olha só, eu tenho 3 elevado à quarta potência, ou 3 elevado a 4, que é basicamente desse jeito que resolve, ou seja, eu tenho um expoente, que é o 4, eu tenho a base, que é o 3, eu tenho os fatores iguais, que são o 3, e o resultado eu chamo de potência. Então, o que a potência faz? Ela, basicamente, o número de cima, ele vai dizer quantas vezes a gente vai repetir o número de baixo, certo? Então, aqui ele tá mandando a gente repetir o número 3 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. E a gente tem que multiplicar entre eles. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, certo? Então, é uma multiplicação de fatores iguais. Então, matematicamente falando, né, a gente define uma potência dessa maneira aqui, ó. Então, dados um número real positivo A e um número N, que pertence aos números naturais, né, diferente do zero, a gente chama de potência de base A e expoente N o número A elevado a N, definido como o produto de N fatores iguais a A, certo? Então, basicamente, o que está escrito ali em cima é isso aqui. A gente tem um A, que é a base, elevado a N, que é uma potência, e a gente repete o A N vezes, né? N fatores iguais. E a gente tem o caso particular onde N é igual a 1. Aqui tá errado, aqui é N, tá? Onde N é igual a 1. Ou seja, a gente define que A elevado a 1 é A, porque não há produto de um só fator, né? A gente não tem como multiplicar um só número. Então, a gente define que é o A, certo? Então, vamos para alguns exemplos. 4 elevado a 2. Ou seja, como é que a gente resolve isso? Então, como foi dito antes, a gente tem que repetir o número de cima, ele fala pra gente quantas vezes a gente vai repetir o número de baixo. Então, nesse caso, eu tenho que repetir o 4 duas vezes, certo? Então, olha só, repetir o 4 duas vezes e a operação entre eles é a multiplicação. Sempre vai ser a multiplicação. Então, 4 vezes 4, 16. Então, significa que 4 ao quadrado, ou 4 elevado a 2, é 16. Outro exemplo, 5 elevado a 3, ou seja, o de cima ele vai mandar quantas vezes a gente vai repetir o de baixo. Então, a gente vai repetir o número 5 3 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. Do mesmo modo aqui, ó, a gente tem o raiz de 6 elevado a 1. Lembra o caso particular ali antes? Como a gente não tem como multiplicar um só fator, a gente simplesmente repete ele. Então, raiz de 6 elevado a 1 é raiz de 6. Outro exemplo é 1 sobre 2 ou meio elevado a 5. Do mesmo jeito que a gente faz com números inteiros, a gente faz com frações. A gente vai repetir o meio, ou 1 sobre 2, 5 vezes. Então, 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Como é que a gente multiplica a fração mesmo? Multiplica os números de cima. Então, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá 1. E multiplica os números de baixo. E 2,4 elevado a 2, a gente vai repetir o 2,4 duas vezes. Então, 2,4 vezes 2,4 dá 5,76, certo? Então, agora a gente vai ver algumas propriedades das potências, né, com expoente natural. Então, existem algumas propriedades que vão facilitar a vida na hora da conta. Vocês vão ver que conforme a conta que vocês receber, se vocês sabem algumas propriedades dessa, vai facilitar super a conta de vocês, certo? Então, vamos lá. A primeira é quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, ou seja, o número aqui de baixo, ó, é igual.
Quando a gente tem uma multiplicação e o número de duas potências, né? E o número aqui de baixo é igual, a gente simplesmente repete esse número e soma os números dos expoentes. Ó, m mais n vai ficar m mais n. Vamos para um exemplo numérico para ficar mais claro? Olha só, quando a gente tem 4 ao quadrado vezes 4 ao cubo, a gente tem duas potências que têm o mesmo número na base, então a gente vai repetir ele e vai somar o número dos expoentes. Então, 2 mais 3, olha só. Então, isso tudo é 4 elevado a 5. 2 mais 3 é 5, né? Outra propriedade é a propriedade de potência da potência. Então, toda vez que a gente tiver uma potência e ela for elevada a uma outra potência, a gente simplesmente multiplica esses dois valores dos expoentes, certo? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, m vezes k. Vamos para o exemplo numérico? Olha só. Aqui a gente tem 9 ao quadrado elevado à quarta potência. Então, o que a gente vai fazer? Vai repetir o 9 e vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 4, 8. Perfeito? Uma outra propriedade é a divisão de potências de mesma base. Então, quando a gente tem duas divisões, uma divisão e duas potências de mesma base, olha só, onde o número aqui de baixo é o mesmo, a gente simplesmente repete esse número e subtrai os expoentes. Então, m menos n. Vamos para o exemplo numérico, olha só. A gente tem 5 sobre 6 dividido por 5 sobre 2. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir essa base, que é o 5, porque eles são iguais, e vai subtrair, né, fazer continha de menos com os expoentes. Então, 6 menos 2, 4. Então, vai ficar 5 elevado a 4. Agora, aqui é quando a gente tem... São duas propriedades de quando a gente tem uma potência de mesmos expoentes. Então, até agora, a gente estava vendo coisas... potências, né? Propriedades de potências de mesma base. Agora, essas duas aqui, que eu botei aqui na mesma, a gente tá falando de mesmos expoentes, tá? Isso aqui é só para facilitar a conta, simplificar, no caso. Então, olha só, eu tenho 4 ao cubo vezes 5 ao cubo. O que eu vou fazer? Tá vendo que os expoentes são iguais? Então, é a mesma coisa que eu pegar o 4 vezes o 5, ó, pegar só as bases e elevar tudo isso à terceira potência. Então, faz 4 vezes 5, que é 20, e eleva a terceira potência. A mesma coisa vai acontecer para divisão. Olha só, eu tenho o mesmo expoente, mas eu tenho a base diferente. Então, eu posso pegar só a base, que é 9 dividido por 3, e elevar a mesma potência, porque as duas são iguais. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3, e daí fica até 3 elevado à segunda potência, certo? Agora, vamos ver algumas potências com expoentes um pouco diferentes, tá? Então, o primeiro caso é quando a gente tem a elevado a menos n, certo? Então, por definição, o que a gente faz quando a gente tem isso? Esse menos aqui, ó, ele vai mandar a gente inverter esse número aqui. Aqui só tá o a, mas vamos entender que quando a gente tem um número assim, aqui embaixo não aparece, mas é como se fosse a fração a sobre 1. Então, é como se a gente tivesse um 1 aqui embaixo. Então, o que acontece? Esse menos aqui vai falar pra gente inverter. Então, o 1 que tá embaixo vai subir e o a que tá em cima vai descer. Desse mesmo jeito aqui, ó. E a gente vai levar esse n aqui nessa potência, né? Só que 1 elevado a n é 1, né? Então, a gente coloca o n elevado só no a. Vamos ver com o número para ficar um pouquinho mais claro, talvez? Então, olha só. Se eu tiver 4 elevado a menos 3, o que eu vou ter que fazer? De novo, o 4 é um número inteiro, né? Então, é como se aqui embaixo tivesse 1 sobre 1, certo? 4 dividido por 1 é 4, então é a mesma coisa que eu ter um 1 aqui, só que a gente não escreve ele. Então, esse menos aqui vai falar para eu inverter, ou seja, para eu colocar o 1 em cima e o 4 para baixo. Olha só, é o que eu fiz aqui. Botei o 1 para cima e o 4 para baixo. E elevar isso tudo a 3. Só que quanto que é 1 elevado a 3? É 1, né? Então, a gente acaba não colocando aqui. E aí, eleva o 4 também. 4 elevado a 3, 64. Então, vai ficar 1 sobre 64. Olha só. Quando a gente faz com uma fração, isso fica um pouquinho mais claro para vocês, ó. Então, aqui eu tenho 3 oitavos dividido por... Dividido não. Aqui eu tenho 3 oitavos elevado a menos 2. Então, ó, o menos vai falar para eu inverter essa fração. Então, tudo que tá em cima vai para baixo, tudo que vai estar embaixo vai para cima. Ou seja, o 8 vem para cima, tá aqui.
e o 3 vai para baixo. E eu elevo essa fração inteira aqui, ó, ao expoente 2. Então, 8 ao quadrado, 64. 3 ao quadrado, 9, certo? Mais um exemplo, olha só. Eu tenho 1 elevado a 2, 1 sobre 2, elevado a menos 4. O que eu vou fazer? Eu vou inverter, ó. O 1 vem para baixo e o 2 vai para cima. Tá aqui, ó. O 2 subiu e o 1 desceu. E eu vou elevar agora tudo isso aqui à quarta potência. Então, 2 elevado a 4 é 16, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes é 16. E 1 elevado a 4, como a gente falou, né, é 1. Então, ó, 16 sobre 1 é a mesma coisa que 1. Era o que eu tava falando aqui, ó, pra vocês, ó. Aqui tá só o 4, ó. Pensem nesse caminho inverso aqui, ó. Eu tenho um número e ele é igual, ó, eu escrever ele sobre 1. Então, aqui é a mesma lógica, ó. É como se eu tivesse um aqui embaixo. Por isso que o 1 vem para cima e o 4 vem para baixo, tudo bem? Outra potência é com expoente racional, ou seja, quando a gente tem uma fração no expoente. Como é que a gente faz? Então, prestem muita atenção aqui, que é bem fácil de trocar as bolas por aqui, tá? Então, olha só. Quando eu tenho a elevado a m sobre n, o que eu vou fazer? Isso aqui vai virar uma raiz, né? Conforme tá descrito aqui. Mas como é que eu sei quem que vem para fora e quem que vem para dentro? Esse cara de baixo, ele sempre vai vir pro índice da raiz. E esse de cima vai ser a potência do número. Tem uma jogadinha que basicamente um monte de gente usa para lembrar disso, é que quem tá escondido, né? Quem tá embaixo da barrinha, vem pro sol. E quem tá no sol, vem pra sombra. Olha só, fica um pouquinho mais fácil, talvez, de vocês lembrarem, né? Vamos ver com o número como isso funciona. Olha só, aqui eu tenho 5 elevado a 2 terços. Ou seja, o 2 que tá aqui no sol, ó, ele vai vir pra sombra. E o 3 que tá aqui na sombra, ele vai vir pro sol. Então, como é que fica isso aqui? 5 ao quadrado é 25, né? Porque é 5 vezes 5. Então, vai ficar raiz cúbica de 25. Outro exemplo. 7 elevado a 0,5. Agora, vamos relembrar uma coisa lá do sexto ano, né? Que a gente sabe, que vocês sabem desde lá. O que é o 0,5? O 0,5 em fração é igual a 1 meio. É a mesma coisa, pega lá na calculadora. Coloca 1 dividido por 2, vai dar 0,5. Então, eu posso simplesmente substituir esse aqui por isso aqui, né? Isso aqui a gente sabe resolver. Isso aqui a gente não sabe, mas isso aqui a gente sabe. Como é que coloca? De novo, ó, quem tá na sombra vem pro sol, quem tá no sol vem pra sombra. Então, 7 elevado a 1 é 7, então vai ficar a raiz quadrada de 7. Tranquilo? Tranquilo? Então, essas propriedades de potências que vocês têm que ter bem claro na cabeça antes da gente entrar em função exponencial, em função logarítmica, tá? Vocês vão utilizar, então é necessário que vocês entendam de uma vez por todas agora, né? Porque, de novo, é um assunto que vocês viram lá no ensino fundamental, não é de agora, mas que, é claro, sempre tem aquela dúvida, sempre tem aquele esquecimento, né? Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa, revisem o vídeo. Se tiver alguma dúvida, escrevam aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Vocês sabem onde me encontrar, né? Então, é isso. Então, até a próxima aula.